temer se o dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio, o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Rocha eterna, em ti firmo os meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Aleluia, 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 em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador, canto aleluia a ti, meu Salvador. Muito bonita a letra, realmente, que seja uma afirmação constante nossa. Quero também saudar aqueles que nos escutam, que estão em vários lugares por aí, que a palavra de Deus possa falar ao teu coração neste momento, como também ao coração daqueles que estão presentes aqui. Queremos orar. Deus amado, nós entregamos este momento de palavra nas tuas mãos, pedindo, Senhor, que o teu Espírito Santo fale profundamente conosco. Que a tua palavra toque ao nosso coração de tal forma que nós não sejamos apenas ouvintes dela, mas praticantes. Assim, Senhor, estaremos contados entre aqueles que praticam, que obedecem a ti e que estão preparados para a tua glória, Senhor, na eternidade. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu quero, antes de citar o texto da pregação, lembrar que na próxima quarta-feira
dia 19 de maio, às 14h30, depois de muito tempo, o grupo da UAS aqui, da comunidade, estará se encontrando presencialmente. Se tem alguém que está assistindo e quer participar, pode participar. Então, quarta-feira que vem, às 14h30, claro que com todos os cuidados, né? A gente já planejou esses detalhes. E se porventura alguém não pode, então a gente quer estar mesmo assim, né, lembrando dessas pessoas com carinho no coração. Eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias no formato que vocês têm à mão, no último livro do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse. No capítulo 2, os versos 1 a 7. Nós vamos hoje iniciar uma nova série de pregações. E agora nos próximos cultos, contando com hoje 7 cultos, 7 domingos, nós vamos estar falando sobre cada uma destas cartas escritas às igrejas da Ásia. E com o desejo de que, assim como estas cartas foram escritas àqueles cristãos, aqueles que criam, que elas possam ser palavras também importantes e necessárias para nós cristãos atualmente, para a nossa igreja atual. Então, o desejo é que o Espírito Santo esteja falando no decorrer desta série e mostrando a nós, quem sabe, com qual destas igrejas nós mais nos identificamos. Seja naquilo que estamos bem, ou quem sabe naquilo que precisamos melhorar, naquilo que precisamos voltar a viver da forma como vivíamos nos primeiros momentos da nossa caminhada de fé. E aqui temos a palavra, então, escrita, quando diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos de Deus, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você, igreja em Éfeso, tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, o nome de Jesus. E não tem desfalecido, não tem enfraquecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor, o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, diz a palavra. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, diz a palavra, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Lembre-se disso, mas uma coisa tenho a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Algumas informações. Éfeso era uma cidade muito importante nos tempos bíblicos. Ela foi capital da província romana da Ásia e o maior centro comercial daquela região.
E como centro comercial, tinha a própria população local e constantemente pessoas diferentes no seu meio. A cidade de Éfeso chegou a ter mais de 300 mil habitantes, uma verdadeira metrópole de sua época. Em termos religiosos, caracterizava-se como o centro do culto à deusa grega Ártemis, ou a deusa Diana para os romanos. Nós temos a citação disso, inclusive, em Atos 19, 35. No próprio templo da deusa Diana havia centenas de sacerdotisas que exerciam funções de prostitutas sagradas. Na Bíblia, lemos que ao testemunhar de Cristo naquele lugar, naquela cidade, naquele meio, o apóstolo Paulo causou uma série de problemas para aqueles que lucravam, para aqueles que tiravam vantagem com o paganismo da cidade. Paulo, segundo informações, visitou a cidade durante sua segunda viagem missionária, quando seguia de Corinto para Jerusalém, em aproximadamente 52 depois de Cristo. Também encontramos relatos sobre isso em Atos capítulo 18, versículos 19 a 21. Então, a gente percebe, né, um entorno bastante complicado, uma moldura não muito bela desse quadro que Deus permitiu fosse pintado agora de uma pintura, né, com a sua presença, uma cor que marcava uma vida transformada, uma vida não olhada segundo os valores daquela realidade, mas segundo os valores de Deus. E logo de cara a gente percebe que como tem coisas de lá que podem ser semelhantes com coisas que vivemos hoje em dia, e como tem coisas de hoje em dia que nós podemos ver como semelhantes daquele tempo, né? Um desvio das coisas de Deus, pessoas tirando vantagem naquilo que afirmavam ser de Deus e aberrações feitas, inclusive, em nome de Deus. Tudo isso vem a ser aniquilado pela pregação do Evangelho, tudo isso vem a ser derrubado com a conversão de pessoas, tudo isso vem a ser derrubado com pessoas que reconhecem que não é esse caminho, mas é o caminho de Jesus, o único que pode livrá-las, não só da condenação, mas trazê-las para a salvação. As 7 estrelas e os 7 candeeiros de ouro que nós temos aqui citados são referências à igreja, ou melhor, às igrejas, e a sua tarefa de serem testemunhas de Cristo Jesus, da presença de Cristo Jesus, nos lugares em que elas estão inseridas. Então, por isso, essa citação, né, de estrelas que brilham, candelabros que carregam as luzes, né, muito comum naquela época, a formatação disso, porque não é como nós hoje temos a luz elétrica, lá tinha essa temática. Então, as igrejas tinham essa mesma eficácia, esse mesmo desafio, essa mesma proposta. E quando também é citado o anjo aqui, anjo no sentido daquele que é o mensageiro de Deus, daquele que é desafiado a trazer a palavra do Senhor. Como nós hoje temos, né, naquele que prega, naquele que se coloca nas mãos do Senhor, naquele que obedece à vontade de Deus para trazer o ensinamento da palavra de salvação. Esta carta é interessante porque ela começa com alguns elogios. Mas não é um elogio para rasgar seda, não é um elogio apenas para afagar o ego das pessoas. Não, um elogio verdadeiro. Elogios que faziam parte daquilo que aquela igreja, num primeiro momento, mostrou. Por exemplo, o trabalho intenso em favor do reino de Deus que aconteceu naquele lugar. Realizado por esta igreja com muita vontade, com muito empenho, com muita profundidade,
marcando os seus primeiros passos de fé. Segundo, a sua perseverança e a sua constância diante das condições adversas do Evangelho. Eles estavam tão firmados na palavra de Deus que não importava o vento que vinha, a força do vento, eles permaneciam fiéis. Não importava a contrariedade, eles permaneciam ligados, focados em Jesus. E aqui está sendo citado esse elogio, nesse primeiro momento da caminhada de fé desses irmãos, desta igreja do Senhor. Também, durante um longo período de tempo, Éfeso foi uma igreja que se negou, olha só que interessante, a tolerar o pecado entre os seus membros. Ou seja, o pecado era banido, era varrido. Não agradava a Deus, vamos mudar, vamos buscar melhorar, vamos pedir perdão por isso, vamos colocar isso para fora. Isso não tem mais lugar em nós, não tem mais lugar no nosso coração, não tem mais lugar no nosso convívio. Uma tarefa que a gente pode dizer bastante difícil em uma cidade caracterizada por práticas sexuais imorais, que era o que muito se vivia lá, associadas com adoração a uma outra deusa, um outro Deus, que nunca pode ser assemelhado ao Deus dos deuses, o nosso Deus, aquele que criou os céus e a terra. Também uma outra qualidade, e por isso um elogio que aparece aqui, o exame cuidadoso que esses irmãos, que esta igreja fazia quanto aos falsos apóstolos presentes em seu meio. Ou seja, eles combatiam essas falsidades com o argumento da palavra de Deus. E para fazer isso, eles precisavam conhecer, por isso eles estudavam, eles meditavam, eles compartilhavam, eles firmavam, a sua vida nesses ensinamentos. E também, um outro elogio que aparece aqui é que foi uma igreja, no seu primeiro momento, que se mostrou fiel em sua fé. A fidelidade da constância, a fidelidade de não se afastar de Deus, de buscar a Deus, de reconhecer que Ele é o bem mais importante, que a sua palavra é inegociável na nossa vida, ou seja, ela é a nossa orientação número 1, é a nossa orientação verdadeira, ela é a luz para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Esta igreja viveu isso com muita intensidade durante esse tempo em que ela então recebe elogios, que ela é então acariciada por esse Deus que reconhece quando alguém faz o que é certo na sua presença, quando alguém busca fazer o bem, quando alguém não se coloca no pecado, mas se coloca na verdade do Senhor. Se nós parássemos aqui, nós sairíamos daqui com certeza pensando assim, poxa, estamos diante de uma igreja, estamos diante de uma vida de fé à beira da perfeição. Poxa, olha quanta qualidade, olha quanto elogio aqui dado, olha quanta coisa bonita acontecida, olha quanta coisa que precisa ser mencionada em alto e bom som. É verdade, está aqui. Mas não é o texto completo, não é a palavra completa. Esta igreja também, ela é exortada. Esses cristãos são exortados. E a exortação, ela começa com uma coisa muito dura, mas ao mesmo tempo muito realista. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. E aqui não é o amor esse de um homem com uma mulher, não, um amor de paixão, não, o amor a Deus, as coisas de Deus, o amor à palavra do Senhor, o amor à igreja do Senhor, o amor à causa do Senhor, o amor ao reino de Deus. Aqui está sendo dito como uma palavra de exortação, como uma palavra de dedo apontado no sentido de quem quer o bem
para esta pessoa, para essa igreja: você abandonou o primeiro amor, o seu primeiro amor, aquilo que fez você chegar a Deus, aquilo que fez você sentir alegria na presença de Deus, aquilo que fez você abandonar outras coisas para dizer: não, eu quero Deus agora, eu quero andar no caminho de Deus, eu quero ficar no caminho de Deus, eu não quero me afastar do caminho de Deus. A segunda exortação: você tornou-se ingrata como igreja, como vida de fé, como pessoa de Deus, e por consequência a alegria pela salvação em Jesus que antes você mostrava começou a desaparecer, começou a não brilhar mais na tua vida, não tem mais brilhado na tua vida, não tem mais revelado por tua vida que você permanece nesse amor, nessa grandeza de Deus, nessa salvação de Deus, nessa presença de Deus na tua vida. E também essa igreja é exortada, essa igreja é criticada aqui por Deus, pelo enviado de Deus, com a missão de trazer a palavra do Senhor. Esfriou na tua vida, esfriou na tua conduta, na tua caminhada, o entusiasmo. Que entusiasmo é esse? Você parece que tudo que você está fazendo por obrigação, você não faz mais as coisas por prazer, você não faz as coisas mais por alegria, mas você faz porque está imposto, quem sabe até porque a regra manda. E tudo isso estava sendo percebido, tudo isso estava sendo evidenciado, isso estava trazendo tristeza à presença do Senhor. O Senhor parecia para essa igreja, agora neste outro momento, que não era mais importante. A devoção, a meditação à palavra do Senhor já não era mais como antes. Já não era buscada mais com aquele empenho, com aquela vontade, com aquela dedicação. Parece que era aquela coisa empurrada com a barriga. Seja como for, já que tem que fazer, eu fiz. Se não precisasse fazer, eu não faria. E vamos adiante. O nosso querido e saudoso pastor Alcides Yuxi, quando ele comenta sobre isso, ele compara essa situação, a situação desta igreja, como se fosse um matrimônio. É interessante essa comparação que ele fez, onde a esposa, que mesmo amando o marido, mas que por causa de outras preocupações, já não olha o marido como ponto central do seu casamento. Mas ele não para por aí. Quem conheceu o pastor Alcides Yuxi sabia que ele era muito sábio nas suas colocações. Mas também um marido que fica tão apegado às coisas ao seu redor, o trabalho e outras coisas, que o ponto central do seu casamento não é mais a união de coração com a sua esposa. Ou seja, tem um casamento ali concretizado, tem um casamento ali que aparentemente continua, tem uma palavra que continua sendo mantida, mas o brilho interno, a relação interna entre aqueles que juraram amor na presença do Senhor, juraram amor na presença das outras pessoas, não é mais intenso como num passado anterior era intenso. O pastor Alcides Yuxi traz, olha, assim nós podemos dizer que estava a situação da igreja em Éfeso, assim estava a situação dos cristãos em Éfeso, daquelas pessoas que num primeiro momento viviam o evangelho como uma coisa mais sagrada, mais legal, mais bacana e tal, mas que no decorrer das coisas foram se contaminando pelas coisas do mundo de novo, foram se deixando levar pelos valores seculares e começaram a não mais viver essa constância, essa alegria, esse prazer, essa disposição. Algo, amados, que infelizmente também vejo e nós vemos acontecer, não só num casamento, mas também nas amizades. Dá uma olhada para a tua própria vida, quem sabe para os teus relacionamentos do passado, amizades que quem sabe você tinha como um ponto mais alto na tua caminhada e que no decorrer da vida
já não têm sido mais vividas com tanta intensidade. Até você pode considerar essa pessoa amigo ou amiga, ela também pode considerar, mas não é mais aquela constância, não é mais aquela alegria, não é mais aquela vontade de estar junto, de buscar estar junto um com o outro. E também em outros relacionamentos, que quem sabe no passado você se sacrificava, inclusive, para ter esse momento com essas pessoas, e que talvez por algumas outras coisas isso tenha se perdido. Há quem diga, até pensando agora um pouquinho no nosso tempo, que talvez no tempo que nós mais temos condições de nos comunicar, está sendo o tempo que nós menos estamos nos comunicando. E num tempo ou outro que era difícil de se comunicar, até porque até transporte era difícil, as pessoas parece que se comunicavam muito mais do que se comunicam hoje. Assim, nós podemos trazer como comparação o estado da igreja em Éfeso no segundo estágio, no segundo momento da sua caminhada, num momento crucial da caminhada, onde eles tinham aquela palavra, permaneciam diante desse Deus de uma certa forma, mas não tinham mais o brilho e estavam correndo o risco, inclusive, de perder essa comunhão com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor e, consequentemente, a salvação no Senhor. Isso me fez lembrar uma ilustração que certa feita eu li, e quem sabe até já compartilhei para alguém em algum lugar ou algum grupo, que conta sobre um jovem que recebeu do rei a tarefa de levar uma mensagem e alguns diamantes a outro rei de uma terra distante. E a tarefa desse jovem, então, era fazer isso, e para essa tarefa ele recebeu o melhor cavalo do reino com a seguinte ordem: cuida do mais importante e você cumprirá a missão, disse o soberano ao se despedir desse rapaz. O jovem então preparou seu alforje e, sem ao menos ler o que estava escrito naquele bilhete, escondeu a mensagem na bainha da calça que vestia e colocou as pedras numa bolsa de couro amarrada na cintura, sobre as suas vestes. Pela manhã, bem cedo, sumiu no horizonte, sem pensar sequer em cometer uma falha sequer. Ele queria fazer aquilo, então, com a maior perfeição. Aquele jovem queria que todo o reino soubesse que ele era um nobre e valente rapaz, pronto para namorar nada mais, nada menos do que a filha do rei, que era um sonho para ele. Para cumprir rapidamente a sua tarefa, por vezes o jovem deixava a estrada e pegava atalhos que sacrificavam sua montaria, o seu cavalo. Isto fazia exigir muito daquele animal. Quando ele parava em uma estalagem, deixava o cavalo ao relento, sem sequer aliviar o animal da sela e da sua carga. Ficava lá, daquele jeito que ele tinha desmontado. Tão pouco se preocupava em dar ao cavalo água para beber e ração para comer. Alguém até chegou a dizer: meu jovem, você acabará perdendo esse animal. Não me importo, aquele jovem respondeu. Eu tenho dinheiro, se este morrer, eu compro outro. Não suportando mais os maus tratos recebidos, o pobre animal caiu morto na estrada. O jovem simplesmente amaldiçoou aquele animal e seguiu o caminho a pé, deixando pelo caminho toda a tralha que carregava, com exceção das pedras de diamante, pois lembrava da recomendação do rei: cuida do mais importante. Não demorou muito e caiu exausto na estrada, onde ficou desacordado, sendo encontrado por uma caravana de mercadores. Quando recobrou os sentidos, foi ter com o rei para contar o que havia acontecido e colocou a culpa do insucesso na conta do seu cavalo. Porém, majestade, conforme o Senhor me recomendou, aqui estão as pedras preciosas que o Senhor me confiou.
O rei, quando recebeu essas pedras, com tristeza, ele mostrou frieza diante dos seus argumentos. Aquele jovem, então, sem muito entender até aquele momento, saiu da presença do rei abatido, chateado, triste. Puxa, eu fiz tudo, olha só, cuidei, dei para o rei as pedras de diamante que ele tinha me confiado. Poxa, e agora? Eu não tenho nem mesmo a alegria dele. Ao chegar em casa e ao tirar a roupa suja que ele vestia, encontrou na bainha da calça a mensagem do rei que dizia: ao meu irmão, rei da terra do norte, o jovem que te envio é candidato a casar com minha filha. Essa jornada é uma prova. Dei a ele alguns diamantes e um bom cavalo. Recomendei que cuidasse do mais importante. Faz-me um grande favor e verifique o estado do animal. Se o animal estiver forte e viçoso, saberei que o jovem aprecia a fidelidade e a força de quem o auxilia na jornada. Se, porém, perder o animal e apenas guardar as pedras preciosas, não será nem bom marido, nem bom rei, pois terá olhos apenas para os bens materiais e não a rainha e aqueles que o servem. Meus amados, provavelmente foi por esse caminho que acabou andando a igreja em Éfeso. E quando eu falo de igreja, eu falo aqui de pessoas que creem, pessoas que amam a Deus, amam a Jesus. Sua conduta de fé já não estava mais viçosa e bem cuidada. Quem sabe até morrendo. Quem sabe até distante daquilo que agradava a Deus. Aquela igreja, aqueles cristãos, aquela conduta, aquela caminhada de fé já não era mais um alumínio que brilhava. E quando eu pensei nessa comparação, eu lembrei de casa, quando uma das tarefas que eu tinha em minha casa, dada pela minha mãe, que precisava sair para trabalhar, ela dizia: olha, dá uma areada nas panelas. Ali tem bombril, ali tem sabão, que era a prática, e dá uma caprichada. E copiando ela, muitas vezes, aquele prazer de ficar areando e percebendo que aquele alumínio se abria e começava a brilhar. Mas era diferente quando isso não acontecia, porque a gente olhava para aquela já panela, ou para aquela chaleira, ou para aquele produto, e a gente vendo que não tinha mais o cuidado, aquele alumínio ele estava ofuscado, já nem brilhava mais, às vezes dava uma impressão muito ruim, de coisa não limpa, mas de coisa suja. Essa era a conduta daqueles que num primeiro momento viviam intensamente o Evangelho, buscavam a Deus, que quem sabe se sacrificavam em quilômetros para estar na presença de Deus, que abriam mão de outras coisas para ler a Bíblia, para ler a palavra, para estar em oração, para estar em comunhão, coisas que nós sabemos, que aconteceram já aqui nesta igreja, que aconteceram na igreja que nós participamos, no contexto em que nós estamos inseridos. E daí vem o desafio. Lembra-te, pois, de onde você caiu, onde você esfriou, ou a razão por que você veio a esfriar. E a gente vai ter, quem sabe, a interessante reflexão de saber os elementos que nos fizeram esfriar, e às vezes muito mais que os outros nos fizeram esfriar, a gente mesmo acabou se esfriando. Arrependa-te dos teus erros, arrependa-te desta vida distante de Deus. E volte à prática das primeiras obras praticadas no princípio.
Esse é o clamor que essa igreja está recebendo. Esta é mais uma oportunidade que essa igreja está recebendo. Este é o clamor de Deus para a igreja no presente. Esse é o desejo de Deus para aqueles que um dia o aceitaram, que um dia deram um passo na sua direção e que, quem sabe, hoje precisam repensar a sua vida e se dar conta: puxa, será que não está na hora de eu voltar a esse primeiro amor? Será que não está na hora de eu voltar a esse desejo de colocar Deus como aquele que é o bem mais importante da minha vida? Caso contrário, diz a palavra, eu tirarei o seu candelabro, eu tirarei a sua eficiência, eu tirarei a sua utilidade. E esses dias nós tivemos isso na pregação do Ari, né? Quando a árvore não produz bons frutos, o que acontece? Ela é cortada. Ela é lançada no fogo, ela é lançada fora. Por quê? Porque ela não tem utilidade, ela está inclusive atrapalhando, ela está inclusive tirando o lugar de outras pessoas, de outras coisas boas, está trancando o Espírito Santo de agir, a obra de Deus acontecer. Fatos que tanto estavam acontecendo em Éfeso, que estava correndo o risco de vir a desaparecer da presença de Deus, do valor de Deus, como também pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo contigo. Mas a carta ainda tem um pedacinho, quando diz no final como promessa: aqueles que permanecerem fiéis, estes comerão da árvore da vida e participarão da glória eterna. Dá uma associada. Os que estão não ouvindo, não ouviram antes, né? Nós no começo deste culto lemos o Salmo 1. Dá uma associada desta palavra com o Salmo 1. E você vai ver que existem dois grupos de pessoas, bem aparentes. Aqueles que buscam a Deus, aqueles que rejeitam o mal, aqueles que não dão espaço para as coisas erradas na sua vida, nem se sentam na roda dos zombadores de Deus, e que têm a promessa que a sua vida será abençoada, e aqueles que fazem tudo que é coisa errada, que não estão nem aí com as consequências, e que a palavra diz, terão o juízo de Deus, terão o juízo na presença de Deus. Queridos, a grande pergunta que vem, e a grande pergunta que vai nos acompanhar nesta série de pregações é: o que esta palavra, o que estas palavras têm a nos dizer? O que esta palavra, o que estas palavras têm a nos ensinar? Tanto de forma individual como de forma coletiva. Eu arrisco a dizer que muita coisa. E eu quero acreditar que essa pandemia está servindo justamente para isso, para provar o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós valorizamos a palavra de Deus, o quanto nós estamos afim de, apesar das circunstâncias contrárias ao nosso redor, de reconhecer que Deus é o bem mais importante da nossa vida, que nós não trocamos Ele por nada, que Ele está na primeira prateleira dos nossos valores. Mesmo que, muitas vezes, as coisas não funcionam do jeito que nós queremos, do jeito que nós desejamos, ou que nós gostaríamos. Essa palavra, ela nos quer dizer: volte. Volte para a presença do Senhor. Se você tem permanecido, não deixe, mas se você está se afastando, volte. Volte enquanto é tempo. Faça como aquele jovem que no primeiro momento cometeu a maior besteira da sua vida, achando que era no mundo longe de Deus, a parábola do filho pródigo, que ele encontraria a satisfação, a alegria que ele não encontrava mais em casa, foi e acabou lá no chiqueiro dos porcos. Olha que coisa pesada isso. E que voltou para casa e encontrou o pai de braços abertos, dando para ele aquilo que ele em nenhum momento
conseguiria encontrar longe da sua presença. Volte ao primeiro amor. Volte a dar valor a Deus na tua vida. A reconhecer que Ele é o número 1 na tua caminhada, que o teu tempo, ele precisa ser primeiro para Deus, que as tuas coisas precisam ser primeiro para Deus, que aquilo que tu tens na tua vida como bens precisam primeiro para Deus, são as primícias para Deus, são as coisas primeiras para Deus. Arrisque isso, procure fazer isso novamente, continue fazendo isso, para que você não corra o risco de ser na presença de Deus como um alumínio sem brilho. Como uma mulher casada que não vive mais este amor com o seu marido. Como um homem casado que não vive mais esse amor com a sua esposa. Como um amigo que não mais vive a amizade bonita com o seu outro amigo, a sua outra amiga. Como um relacionamento que já não é mais intenso como antes. Cuidado, para que nós não sejamos como aquele rapaz que colocou o valor no lugar errado. Aqueles diamantes o rei poderia ter a qualquer momento. Isso estava lá no palácio à disposição como riqueza, com certeza. Mas aquele cavalo que era útil, que tinha vida, que tinha um elemento importante de servir naquela tarefa, aquele precisava ser cuidado. Assim também é na nossa vida. Às vezes a gente está com os olhos tão focados em outras coisas, querendo saltos altos, shows, às vezes até escolhendo pregadores, às vezes escolhendo até boas pregações, às vezes querendo escolher até a melhor igreja, quem sabe, um monte de coisas que vão aparecendo, entrando como sujeira na nossa mente, no nosso coração, e a gente não se dá conta que o mais importante, primeiro, é permanecer em Jesus. Segundo, é fazer da palavra dele brilho para a nossa vida, busca para a nossa vida. E terceiro, a partir desse Jesus e dessa palavra, servirmos a um mundo com o testemunho da nossa fé. Buscando alcançar mais pessoas que estão longe de Deus para vir para esse time cujo o treinador é sempre vitorioso, cujo o jogo nunca é perdido, cujo jogo não se resume apenas a um campeonato, mas se resume à eternidade. Mas é necessário tanto permanecer nesse primeiro amor, ou, no caso de Éfeso, e quem sabe, no caso de alguns entre nós, alguns que nos acompanham, voltar a esse primeiro amor. O apóstolo Paulo cita duas palavras, uma em Éfeso, outra em Filipenses, que diz assim, em Éfesos 5, 8 a 12, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, ou seja, escondido, até mencionar é vergonhoso. E a outra palavra que nós encontramos em Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Que palavras, amados. Deixar o que
é temporário. Porque tudo que está no mundo é temporário, o mundo passará. E a buscarmos o que é eterno. Essa é a grandeza. Esse é o desafio de viver neste amor, neste que é o primeiro amor e que deve ser o único amor, que deve ser o amor para sempre. Praticando, não para ser aplaudido pelos outros, mas para agradarmos a Deus no primeiro momento. Para que Deus não tire de nós a presença do seu Espírito Santo. Para que Deus não tire de nós o valor de estarmos na sua presença. Que Deus os abençoe nessa busca, nessa tarefa, nesse desafio, para não cairmos no mesmo erro dos cristãos em Éfeso, que negligenciaram as coisas mais importantes e se perderam na poeira. Quando eu olho para essa igreja em Camaquã, eu sei que eu estou diante de uma grande história, de um grande legado até aqui. Coisas lindas que já aconteceram nesse meio. Coisas lindas que aconteceram na vida de membros dessa igreja. Alguns que já não estão mais entre nós, já estão na presença do Pai. Mas também preciso dizer com muito cuidado, mas também com muita responsabilidade, que há coisas que talvez se perderam, ou estão se perdendo. Coisas que já não brilham mais como antes brilharam. Vamos ficar encontrando culpados? Não vamos chegar a lugar nenhum. Quem sabe é a hora de dizer: Senhor, eu quero voltar a esse primeiro amor. Eu quero voltar a dizer para Ti que Tu és amado por mim. Eu quero voltar a dizer para Ti que a Tua palavra é a palavra querida no meu coração. E eu pago preço caro, mas não abandono essa palavra. Eu busco por essa palavra, porque ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para os meus caminhos. E eu tenho certeza, amados, em nome de Jesus, que assim como Deus abençoou aqueles que obedeceram a essa palavra, o Senhor abençoará entre nós aqueles que têm obedecido a sua palavra. Amém? Amém? Amém. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por esta palavra que se apresenta a nós. Uma palavra que elogia naquilo que precisa ser elogiado, e a gente vê que o Senhor é justo nisso. O Senhor vê as qualidades daqueles que estão na Tua presença. Muito obrigado por isso, Senhor. Essas qualidades que crescem a partir de Cristo Jesus. Mas essa palavra também que mostra que o Senhor aponta, que o Senhor exorta aquilo que está errado. Não para espezinhar, não para destruir, mas no sentido de ajudar, no sentido de alertar que nós saiamos dos caminhos ruins, como o Senhor queria que esses queridos em Éfeso saíssem, e não venhamos a perder a Tua promessa. Essa palavra, Senhor, que nos chama a reconsiderar as coisas que não estão de acordo com a Tua vontade na nossa vida. A voltarmos atrás, Senhor, naquilo que temos feito de errado. A pedirmos perdão, Senhor, por coisas que nós não mais fazemos como fazíamos no passado na Tua presença. E a vivermos, Senhor, este primeiro amor com força, com profundidade, de forma verdadeira, como o amor mais importante da nossa existência aqui, mas também na eternidade contigo. Ó Pai, nós clamamos por isso a partir desta palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém.
estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda